Olá para você, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão, momento de família. Mas antes eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações, não custa nada, mas ajuda muito. E o título da nossa reflexão de hoje é: Somente os loucos fazem isso. E o texto da palavra de Deus para memorizar diz assim: Certamente Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios capítulo 3, versículo 34. O pecado é maligníssimo aos olhos de Deus. Portanto, aqueles que zombam do pecado como se fosse algo inofensível são completamente loucos e estão fora de si. O pecado é pior do que a pobreza, pior do que a solidão, pior do que a doença e pior do que a morte. Todos esses males não podem afastar o ser humano de Deus, mas o pecado afasta de Deus tanto nesse tempo quanto na eternidade. Aqueles que vivem na prática do pecado andam no conselho dos ímpios, detêm-se no caminho dos pecadores e assentam-se na roda dos escarnecedores. Aqueles que amam o pecado aborrecem a santidade e são inimigos de Deus. Esses zombam da palavra de Deus, escarnecem do povo de Deus e engordam o coração na soberba. A maior maldição do pecado é que os pecadores receberão eternamente o que desejam. Os escarnecedores recebem o escárnio. O impuro alimenta-se de impureza. Por um outro lado, a grande promessa de Deus é para os humildes. Mas quem são os humildes? Os humildes são aqueles que não estadeiam suas pretensas virtudes, mas buscam a graça de Deus e dele recebe graça. Os humildes são aqueles que plantaram a justiça, viveram a misericórdia e agora estão colhendo e vivendo a graça de Deus. Os humildes desejaram a graça, viveram na graça e agora receberam a graça como a vida eterna. O conselho do sábio é: não brinque com o pecado, mas confesse o seu pecado a Deus e você alcançará a misericórdia do Senhor. Porque feliz é o homem constantemente no amor do Senhor. Deus te abençoe e te guarde com a sua família. Eu sou o professor Sidney de Mello e até a próxima reflexão.